Agora, vamos falar dessa organização da RDG, o momento da RDG, né? Chegou o grande dia, abrimos a câmera e a RDG vai começar. Para que vocês tenham uma boa experiência, uma organização do seu tempo na RDG, a gente tem um roteiro que a gente segue para que ela seja mais eficaz. Esse roteiro, vocês vão encontrar ele também por escrito lá no material de apoio. Então, vocês não precisam decorar os tempos. Sempre que vocês entrarem numa RDG, inclusive, vocês podem abrir esse roteiro, deixar ele ali do lado e ir se guiando por eles, porque vai ficar muito mais fácil a sua vida e, às vezes, talvez até escrever o seu próprio roteiro da sua forma, colocando o que é importante para o seu negócio ali no momento da RDG. Bom, primeira coisa, vocês vão entrar na sala e vocês vão ter ali uns 10 minutinhos de quebrar gelo. O que que vai acontecer nesse quebra-gelo? Cria conexão com a pessoa. Tem áreas do perfil que são colocadas ali justamente para te ajudar a criar essa conexão. Então, se você for lá no perfil, principalmente no perfil de quem está no clube, que é o perfil mais completo, que vão ter mais áreas, tem uma parte que fala assim: um fato curioso ou que poucos sabem sobre mim. Gente, esse é um ponto muito legal, porque aqui geralmente as pessoas vão colocar uma coisa inusitada, uma coisa divertida sobre elas mesmas. E isso é uma ótima opção para você quebrar o gelo. Você pode falar assim para ela: eu vi no seu perfil que você já saltou de paraquedas. Nossa, eu nunca imaginei você fazendo uma coisa dessas, que exótico, né? Como é que foi a experiência? Me conta. Ela já percebeu que você se interessou por ela e esse gelo já foi quebrado. Outra área muito legal são os hobbies, atividades e interesses, né? Isso aí tá lá no perfil do clube. Aqui é muito comum você encontrar interesses em comum com a pessoa, sabe? Às vezes a pessoa colocou ali que ela gosta muito de vinhos, ou que ela faz parte de sei lá, né? Um clube específico de squash, né? E você vai falar, nossa, eu também faço isso, eu também gosto, né? Se você gosta de vinho, você pode puxar um assunto, eu faço parte de uma confraria da minha cidade. É, quando você for aí, eu quero, quando você vier aqui na minha cidade, eu vou te convidar, inclusive. E é uma forma de você também criar essa conexão, esse rapport de forma muito rápida com a pessoa. Uma outra área, mas que também é um pouquinho menos óbvia, mas que pode ser até muito objetiva para quebrar o gelo, indo direto ao ponto de fazer negócios, é na parte que ela fala das redes de networking delas. Por exemplo, a pessoa ali, ela vai preencher aonde ela tem contatos, quem são as pessoas que ela conhece. Então, você pode falar alguma coisa como: poxa, eu achei muito interessante quando eu li que você frequenta o clube XPTO. Eu estava buscando, inclusive, um contato com um fulano de tal lá, que trabalha na área X. Será que você pode me ajudar? Você conhece essa pessoa? Pode me dar dicas de como eu chego lá? Às vezes você vai conseguir uma coisa bem direta ali, ou às vezes simplesmente uma área de interesse, né? Ah, eu vi que você frequenta ambiente de CrossFit e eu vendo um produto que é perfeito para quem pratica CrossFit. Então, eu queria muito saber como é que é a sua relação, como é que funciona, e aí você pode também abrir esse contato com ela já sendo bem objetiva. Depois desses 10 minutinhos que vocês vão quebrar o gelo, tá? Não deixe esse tempo de quebrar gelo ficar muito grande, não. Quando vocês perceberem que vocês já se conectaram, vocês já criaram aquela primeira abertura uma com a outra, você já pode puxar. Ok, me conta sobre o seu negócio, então, ou me conta sobre você, né? E enquanto a pessoa estiver falando, gente, você vai ouvir atentamente. Você pode anotar, você pode ir pensando em perguntas para fazer para ela. Eu gosto muito de fazer essa prática, de pensar enquanto a outra pessoa está falando, eu ficar formulando perguntas que eu possa fazer para ela sobre a atividade dela, sobre o negócio dela. Isso mostra que você está interessada de verdade. Isso mostra que você está se importando com o que ela está falando ali, e isso também te ajuda a fixar tudo aquilo que ela está falando, porque não adianta você marcar
10 RDGs em um dia, chega no final do dia, você nem lembra o que foi falado na primeira. A RDG tem que ser um tempo de qualidade. Você tem que realmente lembrar daquela pessoa, né? É uma reunião que tem que ser memorável. Então, tira esse tempo também, enquanto a outra pessoa está falando, para realmente se conectar com ela. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: começa a pensar, mapear possíveis dores que você poderia ajudar essa pessoa a resolver. Às vezes são situações que a pessoa está vivendo hoje que você já viveu em algum momento da sua vida. Às vezes é uma situação que o seu serviço resolve essa dor. Só que, gente, pelo amor do meu santo Deus, você tem que ser estratégica nesse momento. Se você encontrou uma oportunidade de vender alguma coisa para essa pessoa, enquanto você está na RDG, você não vai sair igual uma maluca vendendo. Agora, você não pode canibalizar a RDG. Você não pode mudar o objetivo dela no meio do jogo, só porque você identificou alguma coisa ali, ok? Isso é muito importante. Então, não cava pênalti. O objetivo da RDG é criar conexão e buscar oportunidades de crescimento. O objetivo não é vender. Então, se a pessoa não falou para você na hora que você está explicando do seu negócio, né? Ou se na hora que ela mesma está explicando, ela não demonstrou uma dor que você claramente resolve, não vende. Você está correndo risco de ser inconveniente. Outra coisa, cuidado com a empolgação, tá? Às vezes a gente até fica empolgada ali, a pessoa até falou, né, que quer alguma coisa sua, você se empolga, queima a venda logo ali. Agora, se a pessoa falou no meio da RDG, você explicou o seu serviço, você explicou de uma forma que ela entendeu que ela precisa daquilo ali, e ela falou para você: eu quero te contratar, eu quero evoluir essa conversa, você vai marcar depois uma reunião comercial com ela. Reunião comercial não é RDG, é uma outra história. Ela saiu ali, né, daquele ambiente do Growth Power agora e ela entrou no funil da sua empresa. Ah, Suzana, mas eu nem tenho funil. Vai lá para o clube que tem aula de funil lá para você entender como é que funciona. Tem várias aulas falando sobre isso, inclusive. Se a pessoa não levantou a mão, né? A pessoa não falou o que ela quer, mas você entende que é até por falta de maturidade dela, mas você poderia muito ajudar ela de alguma forma. Vai de forma estratégica, oferece uma degustação para ela, sabe? Sem forçar a barra, não fica empurrando, não, porque, de novo, a gente não quer canibalizar o grupo. Mas, poxa, eu sei que eu posso ajudar. Eu sei que eu estou enxergando aqui, eu estou falando com ela, eu estou vendo que a pessoa está na beira do precipício, quase pulando, e eu consigo segurar, né? Então, ajuda genuinamente. Fala, poxa, vamos marcar uma reunião depois daqui, que eu quero mostrar para você uma coisa, eu vou te oferecer de presente, né? Uma mini consultoria, uma mini, sei lá, pensa em alguma coisa que você possa mostrar um pedacinho do seu trabalho para ela. Assim ela vai entender se aquilo realmente ela precisa ou não. De novo, se ela não entender, se não for o momento dela, a gente não está num grupo de. é, não é uma feira isso aqui, né? Então, o objetivo aqui é as pessoas se conectarem e não ficarem empurrando coisas umas para as outras. Ela não quis, não precisa insistir. Agora, se você lembrou de alguém da comunidade que poderia se conectar a essa pessoa, isso acontece muito nas RDGs, né? A gente está falando com a pessoa e está pensando em outra pessoa da comunidade. Pergunta para ela: você já conheceu a fulana de tal? Você já se conectou com ela? Às vezes é uma pessoa que tem tudo a ver com o negócio dela. Às vezes é uma pessoa que está precisando e está procurando o serviço dela. Ou que pode abrir grandes portas para ela. E se você sabe disso,
passa essa informação adiante. Isso vale ponto, inclusive, tá? Então, quando você conecta outra empreendedora da comunidade, né? Duas empreendedoras da comunidade, você ganha pontos por fazer esse match entre elas. Eu brinco que é o cupido, né? Então, a gente junta duas pessoas que têm interesse, e elas vão poder evoluir a parceria delas da forma que elas quiserem, mas você foi a pessoa responsável em fazer esse casamento aí. E aí, depois da RDG, você passa todos os contatos, avisa para outra pessoa também que você passou contato, deixa aquela pilha, né, delas fazerem RDG e não esquece de ir lá na plataforma marcar esse ponto, porque tem gente que faz o match e esquece de ir lá na plataforma marcar o ponto. Bom, depois que você já escutou a pessoa, ela já falou bastante do negócio, é a sua hora de falar também, né? Pode ser que você tenha começado, não tem uma ordem exata, né? Uma vai começar e a outra vai terminar. Na hora de falar, você não vai vender, você vai apresentar o seu negócio. É diferente. Então, como é que vai ser a estrutura? Mais ou menos ali 1 a 3 minutos, né? Os primeiros minutinhos, você vai falar um resumo bem rápido de quem é você. Gente, você não vai contar a sua história da vida inteira, falar que quando seu pai conheceu sua mãe, eles namoraram, depois você nasceu, aí você estudou na escola tal. Ninguém quer saber disso. Seja objetiva, de novo, objetividade constrói muito mais credibilidade. Então, vai direto ao ponto. Pensa numa apresentação rápida. Como que você, de forma objetiva, rápida, simples, fácil da pessoa entender, você consegue se apresentar para essa pessoa? Quais são os pontos mais importantes da sua história de vida que vão levar ela a te credibilizar como uma boa empreendedora, uma boa profissional da sua área? Depois você vai explicar para ela quem é o seu público-alvo. Ou seja, quem você atende? Ah, eu atendo mulheres empreendedoras, né? Às vezes você atende crianças, adolescentes, né? Às vezes você atende mães de crianças até 5 anos de idade. Enfim, a gente tem muitas opções, né? Às vezes são empresas, pequenas empresas, ou empresas de um segmento X, né? Às vezes é bem específico o seu negócio. Foca no público-alvo. Quem atende todo mundo, não atende ninguém. Se você não souber comunicar na sua RDG que tipo de cliente você está procurando, essa pessoa não vai conseguir te ajudar a indicar cliente para você, porque ela não vai ter clareza, ela não vai entender que tipo de cliente ela tem que te indicar, quem ela pode te apresentar. Então, foca. Uma forma de você entender quem é esse meu público-alvo. Pensa hoje nos clientes que você atende. Quem é aquele cliente que você tem hoje que você queria simplesmente colocar numa máquina de clonagem? Que se você tivesse mais 10 iguais a ele, sua empresa estava feita. Foca. O nome disso é ICP, né? Foca nesse perfil de cliente e explica sobre essa pessoa, né? Cria esse perfil para você explicar na RDG. A outra coisa que você tem que ter muito claro é qual é o problema que você resolve. Tem muita gente que empreende e que não tem a clareza do problema que está resolvendo. Se você não resolve um problema, que é claro, tangível, fácil das pessoas entenderem, também vai ficar muito difícil da pessoa entender essa dor, da pessoa entender como que você vai ajudar as empresas, as pessoas que ela pode te apresentar. Explica isso de uma forma clara. Outra coisa é o seguinte: como que você resolve esses problemas? Eu resolvo o problema X através de uma metodologia Y, né? Eu resolvo a dor de mulheres empreendedoras que se sentem sozinhas no empreendedorismo e que muitas vezes não têm a oportunidade de se conectar com outras empreendedoras para crescerem os seus negócios através de uma metodologia e uma plataforma que a gente desenvolveu,
que é o Growth Power. Aqui é um ecossistema empreendedor e é o único lugar, é a única plataforma do mercado que transformou networking e conexões em um jogo estratégico, onde você, além de tudo, além de ajudar pessoas, ganha pontos e prêmios. Gente, falei em menos de um minuto, tá? Então, não precisa ficar floreando demais. E eu ainda falei aqui o diferencial. O que que você é a única pessoa que faz? O que que você tem de diferente de todo mundo do seu mercado? E olha, quem me conhece há mais tempo sabe, não vai falar que é seu atendimento. Atendimento, primeiro que é sua obrigação ter um bom atendimento, porque ninguém paga empresa nenhuma para ser mal atendido, né? Olha, eu vou contratar a empresa tal porque ela tem um péssimo atendimento e eu gosto mesmo de ser mal atendido. Ninguém faz isso. Então, atendimento não é tangível. Da mesma forma que você fala que o seu atendimento é o seu diferencial, o concorrente também fala que o atendimento dele é o diferencial. E aí, gente, atendimento por atendimento, se não tiver um processo envolvido, você não tem diferencial nenhum, tá? Então pensa, de forma tangível, o que que só você faz? O que que você faz diferente de todo mundo? Fala isso na RDG, comunica de forma clara, para que a pessoa possa entender. Isso é um gatilho muito grande quando a outra pessoa escutar a dor que você resolve e escutar, né? Às vezes você tem um amigo que vem te contar assim, poxa, eu tô com um problema tal, eu já tentei isso, já tentei aquilo, nada resolveu. Aí você vai lembrar, cara, mas eu conheço uma pessoa que faz isso de outra forma. Eu acho que essa pessoa vai resolver para você. E aí você consegue fazer a conexão. Mas você só consegue fazer essa conexão porque aquela pessoa deixou claro para você aquilo que ela faz e como ela faz. Então, na sua RDG, deixa claro para outra pessoa como você entrega essa solução de problema. Qual é a coisa que só você faz, que ninguém vai fazer, nenhuma outra empresa ela vai encontrar aquilo especificamente? Pode ser um método que você desenvolveu, pode ser um processo que você tem na sua empresa, pode ser uma ferramenta nova. Eu não sei o que é, mas diferencial, se você não tem, você cria. E aí, obviamente, tem alguns cuidados que a gente precisa tomar quando a gente está fazendo uma RDG. Primeira coisa, não usa termo técnico. Ninguém tem a obrigação de entender aqueles termos técnicos da sua profissão. Lembra que quando você tem uma linguagem simples, acessível, ela vai gerar muito mais conexão do que aquela linguagem toda complexa, rebuscada, né? Tem gente que gosta de gastar o tecniquez, né? Geralmente é com o intuito de mostrar conhecimento, né? Então, a pessoa que gasta muito aqueles termos, né? Eu que sou da área de inovação e de growth, eu poderia chegar aqui falando, não, então a gente tem que fazer o CRO e tem que fazer, calcular o LTV e fazer. Gente, ninguém vai entender nada. As pessoas vão me achar só uma maluca que fala um monte de termo, tá falando grego, né? Ah, mas eu estou mostrando que eu tenho muito conhecimento, que eu sei todos esses termos, tá? Sabe o que que você está mostrando, de verdade? Que você é arrogante. Então você mira no conhecimento e acerta na arrogância. Então tenha muito cuidado quando vocês forem usar termos técnicos. Usa se for inevitável, mas aperta a tecla SAP depois para as pessoas entenderem, sabe? Explica o que que é para a pessoa entender, né? O que que você está falando. É, acessibiliza, deixa mais fácil para as pessoas quando você tiver que explicar alguma coisa um pouquinho mais complexa. E também, né? Você tem que ser estratégica. Se você tem mais de uma empresa, muitas pessoas aqui na comunidade têm mais de um negócio, né? Ah, eu tenho um e-commerce de vinhos, mas eu também sou consultora financeira, né? Gente, tudo bem, sabe? Você pode ter quantos negócios você quiser,
Mas não sai falando de tudo ao mesmo tempo na mesma RDG. Se precisar, você marca até mais uma RDG com a pessoa depois para falar do seu outro negócio. Só que se você falar tudo ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Você vai confundir a pessoa. Então, aqui, aquele termo, né, menos é mais, é uma realidade. Como que você vai ser estratégica? Vai lá no perfil da pessoa, lê o perfil antes da RDG. Você sabendo com quem você está falando, você vai saber qual é o melhor produto, o melhor serviço, o melhor negócio que você vai ter para apresentar para ela. O que que se conecta melhor com essa pessoa? Se a pessoa não tem o perfil preenchido, né? Já dá aquele toque nela, fala: Poxa, eu queria tanto ler o seu perfil antes da nossa RDG e eu vi que não está preenchido. Preenche lá para a gente poder marcar e ter uma RDG de mais qualidade, porque para você vai ser muito ruim você entrar na RDG 100% às cegas. Então, se você tem mais de um negócio, cria esse hábito de sempre ler o perfil da pessoa antes de entrar na RDG. Assim você vai ter realmente tempo de qualidade. Bom. Já tivemos o quebra-gelo, já aprendemos como ouvir a outra pessoa, já aprendemos como a gente pode se apresentar para outra pessoa. E aí tem aqueles 10 a 20 minutinhos finais da RDG, né? Que é o momento onde a gente vai fazer algumas trocas, os insights, as considerações finais. Nesse momento é muito legal você pensar em clientes que você possa indicar para essa pessoa, sugestão de parcerias, trocas de experiência, né? Às vezes vocês vão se conectar de um jeito e falar: Caraca, eu vivi exatamente o que você está vivendo. Ou então, às vezes, vocês têm ideias muito parecidas, vocês pensam de uma forma muito próxima, né? Então, a troca vai ser muito legal. E entender também, se for o caso, os próximos passos para fechar um negócio, ou para que a pessoa te apresente para alguém que você vai fechar negócio, um possível parceiro. Por quê? Já deixa alinhado ali, porque a RDG não é o lugar de vocês ficarem vendendo. Mas se houver oportunidade, se a pessoa levantou a mão, se a pessoa falar que quer, já deixa alinhado o que que você vai fazer depois. Então, depois eu vou te convidar aqui para uma, uma amostra grátis, né? Eu vou te dar uma degustação, um diagnóstico, alguma coisa assim. Ou então, poxa, então vamos marcar essa reunião comercial, eu vou chamar um sócio, uma sócia para te apresentar o nosso projeto aqui para você conhecer melhor. A gente já muda o tom. Então, você está num ambiente, você sai de um ambiente onde todo mundo entrou com o coração super aberto para conhecer outra pessoa, e aí você passa para um ambiente comercial que vai ter uma outra linguagem, que vai ter uma outra forma de se conectar.